Qual será a próxima movimentação do Bitcoin? É isso que trataremos no vídeo de hoje. Então já deixe seu like para receber mais dicas e análises sobre o mundo cripto. Continue acompanhando este vídeo para saber como melhor realizar os seus aportes financeiros em criptomoedas. Mas vale lembrar que isso aqui não se trata de uma recomendação de investimentos nem de um grupo de sinais, mas sim de uma opinião pessoal minha sobre o mercado financeiro, de alguém que já vem há alguns anos tanto analisando quanto aplicando seu dinheiro na prática. Então vamos lá? Um requisito objetivo para se definir a tendência macro de um ativo financeiro é a análise do tempo gráfico semanal dele, um tempo gráfico de mais longo prazo, em que lhe permite uma visão global acerca da movimentação de preço do ativo. E a partir da análise do tempo gráfico semanal do Bitcoin, podemos observar que durante todo o ano de 2022, o Bitcoin vinha apresentando essa tendência de baixa. Até que no início de 2023, de forma mais específica em março de 2023, o Bitcoin finalmente reverteu sua tendência de baixa para uma tendência de alta, quando ele fez um fundo superior ao fundo anterior. Quando o Bitcoin fez um fundo em $19.500 em março de 2023, cujo valor é maior do que o fundo de $16.000 de novembro de 2022. E desde então, o Bitcoin vem apresentando uma tendência nítida de alta. Por mais que nas últimas semanas o Bitcoin tenha apresentado um recuo no seu preço, um recuo dos seus $30.000 até hoje aproximadamente $26.000, esse pullback não inviabiliza e não cancela hoje a tendência de alta. Enquanto mantido esse suporte macro dos seus $25.000, hoje a tendência do Bitcoin é de alta. E a análise do mercado da Nasdaq, que seria o mercado de tecnologia norte-americano, ele também nos faz confirmar essa tese. Da mesma forma que o Bitcoin, em março de 2023, a Nasdaq reverteu sua tendência de baixa para hoje esse canal bem visível de alta. E ainda que apresentasse um recuo do hoje, seus 14.500 pontos, ainda que a Nasdaq apresentasse um recuo até seus 13.800, ainda assim manteria essa tendência de alta. E qual a importância de se definir a tendência macro de um ativo? Ele é importante porque ele vai definir qual tipo de operação vamos abrir, qual tipo de estratégia financeira vamos adotar. Se a tendência macro é de alta, deveríamos abrir uma operação de long, uma operação de compra. Se a tendência macro é uma tendência de baixa, deveríamos abrir uma operação de short. Muito cuidado, e aqui é um erro que às vezes mesmo as pessoas mais experientes cometem, é abrir uma operação contra a tendência. Se a tendência é de alta, muito cuidado ao abrir uma operação de venda nesse ativo, porque a força da inércia ela é muito forte. Enquanto não revertido uma tendência, o ativo, como o próprio nome diz, ele tende, a maior probabilidade é que ele siga aquela direção de preços. E definida a tendência macro do ativo, que aqui a gente pode notar que o Bitcoin é uma tendência macro de alta, vamos aí sim diminuir o tempo gráfico, do tempo gráfico semanal para o tempo gráfico diário e descobrir qual tipo de estratégia vamos operar no nosso aporte financeiro. Aqui podemos observar a formação de um padrão gráfico de cunha descendente em que a maioria das vezes ela tende a romper para cima, permanecendo a tendência de alta do ativo. A partir do momento em que o ativo ele faz essa consolidação do preço e ele se aproxima próximo de 70% do tamanho da formação dessa cunha descendente. A partir de 70% do preenchimento dessa formação gráfica, ela tende, na maioria das vezes, aqui vale ressaltar, a romper para cima. Então, qual seria hoje uma operação viável para com o Bitcoin? Pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta de receber dicas e análises sobre o mundo cripto e recomenda a você mais vídeos do canal. Então já deixe seu curtir. Seria aproveitarmos esse recuo do Bitcoin, próximo a essa zona macro de suporte, seus $25.000, e abrirmos uma operação de long, uma operação de compra. Colocando a sua entrada nos seus, por exemplo, $25.300, para
um stop loss, uma limitação de perda de seus 3,5% a 5%, buscando um alvo, uma realização de lucro. Para aquelas pessoas mais conservadoras, seria o topo anterior, uma valorização de 20% sobre o preço de entrada, ou para aquelas mais agressivas, uma valorização de 27%, o Bitcoin ele superando o topo anterior e batendo nessa resistência macro dos seus 32 mil dólares. Essa seria uma operação viável. Mais uma vez, aproveitando essa formação gráfica que o Bitcoin vinha apresentando, essa cunha descendente, abrirmos uma possível entrada nos seus 25.300 dólares. Isso aqui é o que eu faria, vale ressaltar. Isso aqui não é a recomendação de investimento. Caso você opte por tomar esse risco nesse mercado volátil, essa sim seria uma operação viável do que eventualmente outra mais arriscada. Se você, numa operação de alta, numa tendência de alta que o Bitcoin vem apresentando, você, próximo dessa zona de suporte, você abrisse uma operação de short. Aí sim seria uma operação muito mais arriscada do que aquela que se está propondo e aquela que eu tenho aberto hoje. Então, mais uma vez, seria uma operação de entrada de seus 25.300 dólares, com um stop loss, um limite de perda bem curto, algo em torno de seus 4%, 3 a 4%, para um alvo longo de seus 20%, para aquelas pessoas mais conservadoras, um alvo em que o Bitcoin atingiria o topo anterior, ou até superando esse topo anterior e batendo numa resistência macro dos seus 32 mil dólares. Para aquelas pessoas com maior apetite ao risco, aqui vale também uma dica bem legal, seria buscarmos uma altcoin. Em vez de colocarmos nosso dinheiro no Bitcoin, que seria uma criptomoeda de maior capitalização de mercado e menor volatilidade, então significa dizer que o lucro seria menor, buscarmos uma criptomoeda correlata ao Bitcoin, em que a volatilidade é maior. Significa dizer que se o Bitcoin sobe 5%, vamos supor que essa criptomoeda, essa top 100, subiria 10, 15%, mas por outro lado também se assumiria o risco de caso essa criptomoeda, o Bitcoin caia 5%, essa criptomoeda possa cair 10%. Então, para aquelas pessoas com maior apetite ao risco, hoje, seguindo essa nossa proposta de observar essa tendência macro de alta do Bitcoin, buscarmos aquelas altcoins que hoje estão se apresentando com a forte valorização. E da análise que eu já fiz aqui das top 100 criptomoedas, aquela que apresenta hoje melhor padrão gráfico seria a Render Token. Esse ativo, cuja sigla é RNDR. Hoje, com o padrão gráfico que o Bitcoin vem formando, ela seria, dentre as top 100 criptomoedas, aquela que apresenta o melhor padrão gráfico, que seria seguindo uma tendência de alta. Por mais que tenha ocorrido esse recuo recente da maioria das altcoins, com a notícia de que a SEC, a equivalente à Comissão de Valores norte-americana, ela processou a Binance, a maior corretora de criptomoedas, e uma dessas alegações é que alguns dos ativos que a Binance opera seriam considerados ativos mobiliários e, portanto, não deveriam ser expostos da forma como a Binance vem expondo ele para os residentes norte-americanos. Então, a partir dessa notícia, a maioria das altcoins elas sofreram uma grande desvalorização. Ainda assim, caso você queira operar, abrir uma operação de long e tenha maior apetite ao risco, a Render Token, RNDR, seria, dentre as 100 maiores criptomoedas, aquela cujo padrão gráfico é o mais viável. Aqui a gente pode notar uma tendência nítida de alta, em que há essa linha de suporte, e o ativo até então ele vem respeitando. Podemos observar que hoje ele se encontra próximo a essa zona de suporte, o que permite que nosso stop loss, nosso limite de prejuízo, ele fique bem curtinho. Vamos supor aqui um prejuízo de, no máximo, 5% que a pessoa aceita perder, para uma possível valorização de 35%. Essa, na minha visão, é uma das altcoins mais
viáveis no momento. Então ficamos por aqui. O que você achou do vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, porque aí podemos dar mais dicas e mais análises. Ficamos por aqui, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.